porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém? Amém. Fala assim: Senhor, fale comigo, revela essa palavra ao meu coração, porque o teu Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Senhor, penetra em mim, pelo Espírito de Deus, esta palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar, e as palmas se engrandecem e exaltam o nosso Deus. Aleluia! Sempre o nosso Deus, Ele, na Bíblia Sagrada, na história da humanidade, Deus, antes de uma calamidade sobre todo o mundo, Deus, Ele trabalhou com o arrebatamento de pessoas antes de uma calamidade que fosse atingir toda a terra. Antes do dilúvio, a Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo 7 do livro de Gênesis, no verso 11, diz que abriram-se os abismos da terra e abriram-se as janelas do céu, vieram águas de baixo, vieram águas de cima, e a terra 40 dias e 40 noites, todos os montes, todos os outeiros, todas as árvores estavam cobertas pela água. O dilúvio foi universal, ele cobriu tudo que havia debaixo do sol. Aleluia. Foi um grande cataclismo que acabou com todo o mundo. O mundo foi acabado, o mundo foi destruído. Porém, antes do dilúvio, Deus arrebatou Enoque. Aleluia. Poucos anos antes do dilúvio, Deus não deixou Enoque passar por aquela calamidade, por aquele infortúnio. Deus arrebata Enoque, sem Enoque passar a dor da morte. Enoque não morreu, Enoque não foi ferido de uma doença, simplesmente Enoque desapareceu do mundo, foi levado por Deus para o céu, sem passar a dor da morte. Aleluia. 5:24 do livro de Gênesis diz que Deus tomou Enoque para si e Enoque não foi visto mais. Capítulo 11, verso 5 de Hebreus diz que Enoque encontrou um testemunho diante de Deus, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus trasladou Enoque. Enoque foi trasladado, Enoque foi arrebatado, trasladação, traslado, ele não passou pela morte. Antes do dilúvio universal, Deus leva Enoque. Assim aconteceu também, segundo a Bíblia Sagrada, assim aconteceu com Elias. Antes de Israel ficar 70 anos na Babilônia, no cativeiro babilônico, em que os judeus estavam sofrendo, a Babilônia tinha mais de 2.000 deuses. A Babilônia tinha todo tipo de pessoa na imundícia de sacrifícios humanos, de orgias sexuais, de todo tipo de sexo ilícito, de adoração estrambótica. Aleluia. E antes do povo de Deus ser levado à Babilônia, Deus arrebata Elias. Elias não passou a morte também. Capítulo 2, o verso 11 de 2 Reis, diz que vieram umas carruagens de fogo do céu, aqueles cavalos com fogo, aquela carruagem de fogo, e a Bíblia diz também um redemoinho de glória Deus enviou, e aquela carruagem, aqueles cavalos de fogo separaram Elias de Eliseu, e a Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, ele envolve Elias numa glória tremenda, ele envolve Elias num manto de glória, no redemoinho, e Deus leva Elias para a glória. Elias não provou a morte, ele foi arrebatado vivo, antes
da calamidade, do infortúnio, do mal, do exílio babilônico de 70 anos. Então, antes de um grande mal vir sobre a terra, Deus arrebatou o seu povo. Deus tirou o seu povo daqui. Aleluia. E a mesma coisa acontece na igreja do Novo Testamento. As portas do inferno não têm poder sobre a igreja. Aleluia. Capítulo 16, 18 de Mateus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E a igreja, ela vai ser retirada desta terra com violência. Aleluia. A palavra arrebatamento significa tirar com força, tirar com violência. Glória a Deus. Sabe quando a pessoa está à beira de uma coisa ruim, à beira de um abismo, alguma coisa ruim está para acontecer, e você agarra aquela pessoa, vem cá, e você tira a pessoa com violência, para a pessoa não sofrer o mal? Assim acontecerá com a igreja. Aleluia. Antes do anticristo subir ao poder, antes de Deus enviar sua ira sobre essa terra, o Espírito Santo arranca a igreja com violência desse mundo. O Espírito Santo arranca a igreja violentamente. Ele arranca a igreja violentamente dessa terra. Isso se chama arrebatamento. Grite assim: arrebatamento. Isso se chama arrebatamento. E a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois os que ficarem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Isso é arrebatamento. É traslado, é desaparecimento repentino. A palavra arrebatamento é a mesma palavra latina rapto. Arrebatamento é raptare em latim. O arrebatamento é comparado ao rapto. Quem já viu um rapto? Aquele que está raptando uma pessoa, tirar alguém com mansidão. Vem cá, entra no carro, eu estou raptando você. O rapto é com violência. Aquele que está raptando, ele pega a pessoa, agarra a pessoa com tudo e joga dentro do carro. E assim é comparado ao arrebatamento. É um rapto. Vai ser tão tremendo que Deus, para não me ver passar pela grande tribulação, para não ver os fiéis da terra, os fiéis, os cristãos santificados, os cristãos obedientes, os cristãos que estão com a vida no altar, o Senhor vai tirá-los com violência deste mundo. O próprio Deus vai agarrar os cristãos fiéis e arrancá-los deste mundo para todo sempre. Isso é arrebatamento. A igreja não passa pela grande tribulação de forma alguma. Não passa. A igreja, ela sobe antes da grande tribulação. Isso é o que a Bíblia nos diz. Capítulo 3, o verso 10 de Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Jesus vai guardar a igreja da hora, desta hora, deste momento da tentação. Ele não vai levar a igreja na hora, ou seja, ela dentro, ela participando. Ele vai levar a igreja ele tira antes da grande tribulação, e a igreja não passa pela tribulação, porque ela é livre da hora da tentação. Também a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, a Bíblia Sagrada é sucinta em dizer que nós esperamos dos céus o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livra da ira futura. Ou seja, a igreja não passa pela ira futura. O que é ira futura? É a grande tribulação. A grande tribulação na Bíblia é chamada de ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, do verso 15 e 16. Ela é a ira de Deus sobre os homens. Assim como um vinhateiro, ele pisa as uvas do lagar para fazer aquele suco. Da mesma forma Deus, Ele vai pisar sobre essa terra. Ele vai pisar sobre esse mundo. O próprio Deus vai pisar sobre este mundo num sinal de revolta, num sinal de vingança, para os homens desobedientes, os pecadores impenitentes,
Isso comparando a época passada. O Senhor vai pisar com violência em todos aqueles que aqui ficaram, porque a oportunidade está sendo dada hoje, e muitos não querem. Então participarão da ira de Deus, o que será difícil aqueles dias. Então o Senhor disse: nos livra da ira futura. A Bíblia também nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não destinou a igreja para a ira, para a grande tribulação, mas para a salvação. Aleluia, louvado. A igreja não pode passar pela grande tribulação, porque a Bíblia diz, como eu citei em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. E na grande tribulação, Daniel capítulo 7, verso 24 e 25 a seguir, diz que o anticristo vai vencer os santos. Apocalipse no capítulo 13, a Bíblia também nos diz que ele vai fazer guerra contra os santos, e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13, 7. E a igreja não pode ser vencida pela besta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Contra a Igreja. Não podem prevalecer. Lá em Daniel capítulo 7, o verso 25, diz que ele vai perseguir violentamente os santos do Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Só que a igreja não pode ser destruída. Os fiéis não podem ser destruídos pelo anticristo. Quem são esses santos aqui que ele vai fazer guerra e vencer? Não pode ser a igreja. Então quem são? Os santos da tribulação. Aleluia. São os crentes rebeldes, que não tinham uma vida com Deus, que ficaram na grande tribulação e vão se converter após o arrebatamento da igreja. Isso tanto judeu quanto gentil. A Bíblia diz, Apocalipse 7, verso 9, que a salvação da grande tribulação é para todos os homens. É para homens de todas as nações, povos, tribos e línguas. Aleluia. E Apocalipse 7, 14 dá a ultimato, quando o Senhor diz: quem são esses, o ancião? E de onde vêm? Esses são os que vieram da Grande tribulação. Grande tribulação. e lavaram as suas vestiduras, as suas estolas. Aleluia! Do sangue do Cordeiro. Aleluia! Então esses são os rebeldes que ficaram, que eles vão batalhar contra a besta. Apocalipse 15, o verso 2: eles sairão vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Esses são os santos da tribulação. Então os santos da tribulação, os rebeldes que aqui ficaram, eles serão vencidos pelo anticristo, serão vencidos pelo sistema anárquico, ditatorial da besta do mar, que é o anticristo. A igreja não pode. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja lavada. Então a igreja não pode estar aqui. A igreja, ela é arrebatada por Jesus e conduzida pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Antes da glória a Deus, Glória a Deus. os vivos sofrerão uma transformação. Todos aqueles que estiverem vivos na hora do arrebatamento sofrerão uma transformação tremenda em seu corpo. O corpo cheio de ruga, o corpo entrevado, o corpo doente será transformado num corpo de glória. Será transformado num corpo igual ao corpo de Jesus. Filipenses 3:21, Deus transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao corpo glorioso de Jesus. Na hora que aquela trombeta tocar, os que ficarem vivos, eles recebem a transformação. 15, 51, 52 de 1 Coríntios. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e seremos transformados. Transformados por Deus! Então isso acontece, a igreja vai embora.
As 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, o versículo 25, 70 semanas estão designadas sobre o teu povo Israel. 70 semanas estão sobre o povo de Israel. E a igreja não participou em nenhuma dessas semanas. 69 semanas, que representam 483 anos, a igreja não participou. E não é a última semana que a igreja também vai participar. É a igreja tirada da terra anteriormente. E o texto que nós lemos aqui, que aborda sobre a marca da besta, nós vemos hoje muita banalização quando se fala dessa marca. Existem Rota 666, dizem que é o caminho para a besta. O BMW da besta, que é o 66i, vai ser o BMW da besta. Os homens estão banalizando o que verdadeiramente é a marca da besta. Eu lembro que eu estava na faculdade, no curso de letras, na universidade, em 2006, e eu lembro que era 6/6 de 2006. Eu lembro que era aquela graçola, aquele gracejo na sala. Hoje é o dia da besta, 666. O sinal da besta hoje, na visão humana, está totalmente banalizado. Os homens banalizam. Casa 666 e coloca o rosto de um demônio em frente da casa. Qualquer um andando com camisa 666. Porque banalizou. É isso que aconteceria no final dos tempos. 3:8 de 2 Timóteo, a Bíblia diz que os homens como Janes e Jambres resistiriam à verdade. Aleluia. A humanidade resiste. Ela quer levar as coisas de Deus com chacota, quer levar as coisas de Deus com gracejo, quer levar as coisas de Deus como fosse uma esportiva, uma brincadeira, uma zombaria, ficam caçoando das coisas do céu. Só que nós não devemos brincar com essas coisas, porque o que a Escritura está determinando aqui é uma verdade plena, uma verdade absoluta, uma verdade genuína, uma verdade sem mistura. Aleluia. Aqueles que ficarem após o rápido da igreja peregrina, da igreja forasteira, da igreja triunfante, da igreja militante, eles vão passar por esse sistema econômico e de adoração ao próprio Satanás, que é a marca da besta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai escapar dessa marca aqui. Conforme a Bíblia Sagrada, o que está dizendo aqui, todas as pessoas após o arrebatamento da igreja que ficaram, grandes religiosos, sheiks, papa, padres, freiras, madres, pais de santo, mães de santo, monges budistas, monges hinduístas e tantas outras pessoas que não acreditavam, que não pregavam esta palavra, que não viviam esta palavra, que não deram crédito a esta palavra, serviram as coisas desta terra e não olham hoje a doutrina da vinda de Jesus como negligenciada. Pode olhar em qualquer lugar se essa doutrina da vinda de Jesus é pregada. Eles pregam de tudo que você imaginar. Passagens do Antigo Testamento, passagens do Novo. Eles fazem um rodeio na passagem e colocam uma autoajuda no meio, uma psicologia no meio. Mas quando a gente vai para o Apocalipse, eles estão galopeando, porque não tem coragem de expor essa realidade, não tem coragem de abrir os seus olhos. Não tem. Aí vem com a conversa. Não pode pregar no culto de domingo o Apocalipse, porque domingo não é dia de pregar. Quem falou? Quem falou? Você quer para ser pregado sempre? Porque o que a humanidade vai viver, se o ímpio não se converter, se o ímpio não aceitar Jesus, e se o crente ficar na rebeldia, eles vão ficar. Aleluia, Jesus. E a responsabilidade é nossa.
está em nossas mãos, de pregar, de anunciar. E quando a Bíblia Sagrada diz aqui sobre essa marca, após o arrebatamento, serão 7 anos de tribulação, Daniel 9:27. 7. O maior problema do mundo hoje é o Oriente Médio. A guerra entre árabes e judeus, a guerra entre palestinos e judeus, porque uma das doutrinas centrais do Islã, a religião do falso Deus Alá, que ela é um falso Deus, ela é um demônio, não é o Deus da Bíblia, é o Deus Lua. Uma das doutrinas dos hadiths do islamismo, do Alcorão, do islamismo, é varrer Israel do mapa. Eles querem acabar, destruir o país de Israel. Mas o Deus da Bíblia, que é o grande Javé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele falou, Salmo 122, o verso 6: orai por Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quem ama Jerusalém, quem ama Israel, levante as mãos. Pois bem, aquele conflito entre eles acabará. Será reerguido um templo que nós chamamos Templo da Tribulação. O primeiro templo foi o Templo de Salomão, segundo Crônicas capítulo 7. O segundo templo foi o Templo de Zorobabel, Ageu capítulo 2 e 3. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor no exílio babilônico. O segundo templo foi reconstruído por Zorobabel. E esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. E nunca mais, 2000 anos, os judeus nunca mais tiveram um templo para sacrificar. Nunca mais. O anticristo, ele vai conseguir um acordo de paz entre Israel, árabes, palestinos, porque ele concederá ali novamente a oportunidade de os judeus retomarem os sacrifícios do Antigo Testamento. Então será levantado um templo, o terceiro grande templo, que é chamado Templo da Tribulação. E esse templo, Daniel 9:27, o anticristo vai permitir que os judeus sacrifiquem novamente. Eles poderão sacrificar, eles poderão matar os seus cordeiros, matar os seus pombos, poderão dar os sacrifícios ao seu Deus, enfim, embora aqueles sacrifícios não adiantam, porque a Bíblia diz, Hebreus 10:4, que sangue de bodes e sangue de animal é impossível que tire os pecados. O único sangue que lava o pecado da humanidade é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aleluia! Enfim, eles voltarão a sacrificar. E será feito um pacto de paz entre eles. O anticristo há de fazer um pacto de paz. E nesse pacto de paz que reside o mal. Os judeus poderão sacrificar, os judeus terão livre acesso, enfim. Mas, depois de 3 anos e meio de tribulação, porque será época de paz, a Bíblia chama, 1 Tessalonicenses 5:3, de paz e segurança. O homem gozará a paz, o homem gozará a segurança. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 6, o verso 2, que ele é o cavaleiro do cavalo branco, que saiu vitorioso para vencer. Aquele cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, porque foi Jesus quem abriu o selo. O selo foi aberto pelo Cordeiro, o Cordeiro é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo, João 29. Então aquele representa a falsa paz do anticristo. Você vê que é uma falsa paz, que Apocalipse 6, o verso 2, o primeiro selo é o cavalo branco, o segundo selo é o cavalo vermelho, que representa a guerra. As coisas já mudaram, as coisas já foram outras, porque o que era paz transformou-se indubitavelmente numa guerra sem fim. Então, vem essa época
de paz primeiro, 3 anos e meio. Paz entre judeus, paz entre árabes, pessoal da escola, só irá colégio, aquisição da casa própria, tudo será bom. São os anos dourados que o homem nunca viveu. E a humanidade esquece rápido de tudo que acontece. O arrebatamento da igreja será esquecido. O arrebatamento da igreja em pouco tempo será esquecido, até mesmo dependendo dos familiares dos crentes fiéis que foram embora. Quem acreditará piamente no arrebatamento são os santos da tribulação, porque eles conheciam, eles não subiam. Agora o restante da humanidade duvidará, porque o anticristo vai dar tanta coisa que eles vão encher. Olha hoje, quem se lembra de tanta coisa ruim que aconteceu? Você vê que a humanidade, eles vão enganando a humanidade a cada hora. Eles enganam, acontece alguma coisa. Olha aqui, quando aquele candidato a presidente caiu aqui em Santos, seu avião, você lembra que era só o comentário na rua, o comentário na rádio? E alguém lembra disso hoje, irmãos? Alguém lembra? Não, acabou. Janeiro passado, do Charlie Hebdo, lá em Paris, que aquelas pessoas foram mortas. Hoje ninguém lembra mais daquilo. A humanidade esquece. Eles vão colocando outras coisas na cabeça da humanidade, a humanidade vai esquecendo. E assim será o arrebatamento, ele vai dar tudo. A paz que o homem sempre quis, a segurança que o homem sempre quis, ele dará. Isso fará com que a humanidade se esqueça do arrebatamento. Então os homens não vão se lembrar que um dia os cristãos estiveram aqui. Ou se lembrarem, vão fazer de conta, agora eu estou nos anos dourados, os anos da minha vida, olha como eu estou bem, olha como eu tenho tudo. Para quê? Aqueles crentes só ficavam lá querendo converter a gente, pregando no meio da rua, só falava de inferno e só falavam de céu. Agora eu estou tão bem, tenho uma vida de rico. Oh, irmão, pode crer que vão tudo acreditar no Satanás, tudo. E aí, quando completarem 3 anos e meio, ele quebra o pacto de paz. Aí que vem o negócio terrível. Ele vai exigir uma marca para que toda a humanidade tenha o sistema econômico do anticristo será fechado. É o que a gente fala de transação sem dinheiro. Não vai ter mais dinheiro, cédula nem moeda, acabou. Não tem mais moeda, não tem dinheiro mais. A política externa, a política econômica do anticristo será bem elaborada, bem baseada, basilar, bem fundamentada, porque ele trabalhará com a marcação que o homem terá na sua mão direita ou na sua testa. Essa marcação será uma carta de crédito para o homem comprar, para o homem vender, para o homem negociar, para o homem viver. Sem a marca, ele não tem como viver. A marca, Deus não condenará uma pessoa somente por causa de um princípio econômico. Não, Deus não vai condenar você porque você não quer se render a um quadro econômico. Deus não me condenará porque eu não quero me render a uma política econômica, não. O problema da marca da besta não é tanto a parte econômica. O problema é que a marca da besta, o sinal da besta, ela traz em si a adoração a Satanás. Esse é o problema da marca da besta. A marca da besta, além de ser uma carta de crédito, além de ser um fundo sem dinheiro que você pode comprar e vender, ela trará em si a adoração consciente, deliberada ao próprio Pai das Trevas, a Satanás. Aí está o mal, porque o anticristo vai revelar a sua verdadeira identidade. Ele revelará após os 3 anos e meio quem ele é. Ele revelará qual é seu verdadeiro intuito, qual é sua verdadeira finalidade. E todas as pessoas serão polarizadas em 2 campos, pois será impossível tomar uma posição de neutralidade. Não tem como ser neutro na grande tribulação. Quando der os 3 anos e meio, não tem como o homem ser neutro. Não, eu não quero receber marca nenhuma em meu corpo, eu não quero marca, não tem. Porque aquele que não receber a marca da besta, ele será morto.
tem como. E eu creio, a morte segundo a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, o versículo 4, a Bíblia nos diz: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que não receberem a marca serão degolados, decapitados. Decapitação é cortar a cabeça no tronco aqui, ó. Corta a cabeça. Mas eu quero deixar uma nota aqui para vocês. Eu não creio de todo o meu coração que só será um corte de cabeça. O degolamento é um tipo de morte rápida e é uma morte muito barata, mas não é só degolamento, porque a Bíblia Sagrada diz, Daniel capítulo 12, verso 1, e Mateus capítulo 24, versículo 21, que a grande tribulação são dias que nunca houve sobre a terra desde o começo do mundo. Aleluia. Porque haverá aflição tão grande, a qual nunca houve na terra desde o princípio do mundo até aqueles dias. Aleluia. Então você imagina, na Inquisição, olha como a igreja católica matava os crentes. A roldana, as pessoas iam lá, eles através da roldana levantavam a pessoa a muitos metros de altura, depois soltava a pessoa com tudo, a pessoa se esbagaçava no chão. A cama de vidro, a pessoa deitava nua numa bacia de vidro, eles ficavam com uma lança espetando e a pessoa rolando no vidro nua, em cacos de vidro. Uma cadeira mortífera que tinha a igreja católica, que você sentava e ficava um braço da cadeira com cravos enormes, grandes e quadrados, e eles enfiavam aqueles cravos nas coxas da pessoa e trituravam os ossos. Eles resultavam a pessoa com banha de porco, com banha de animal, e ateavam fogo, e a pessoa ia morrendo aos poucos. Aleluia. A empalação, enfiavam a pessoa uma lança pontiaguda na própria pessoa, no ânus da pessoa, e levantava a pessoa como um troféu. Se Hitler, na Segunda Guerra Mundial, deixava as pessoas nuas na câmara de gás e soltava aquele gás em pouca quantidade para as pessoas morrerem aos poucos, e ficavam aqueles corpos nus em câmaras de gás no campo de Auschwitz, na Alemanha, e outros campos também. E muitas pessoas eram levadas ao crematório, pessoas eram queimadas vivas, porque como o gás era em pouca quantidade, pessoas ainda estavam vivas, eram assadas vivas. Aleluia. Pense como será a tribulação. Pense como será que o Estado Islâmico que está assolando o Oriente. Eles prendem pessoas em gaiolas no fundo do mar e a pessoa morre afogada. Se eles envenenam pessoas, se cortam pontas de dedo, cortam orelhas, cortam mãos, cortam pés, você acha que a grande tribulação o negócio vai ser menos? A grande tribulação será terrível, irmãos. As torturas, os instrumentos de infusão, de cortar partes do corpo, de arrancar órgãos a sangue frio, para a pessoa não receber, para a pessoa receber a marca da besta. Ela será colocada a todo tipo de tortura inimaginável. Anda lá basúria, anda lá basúria. E será que você e eu estamos preparados para subir no arrebatamento da igreja de Deus? Alabassuricai. Está preparado para subir hoje? Está preparado se ouvir o toque da trombeta para ser livre do anticristo e da grande tribulação? Não terá como ter uma opção neutra: ou aceita a marca ou morre. Todas as classes da humanidade serão forçadas a tomar um lado.
todas as classes. Hoje nós temos a expressão mundo inteiro. Quando eu falo mundo inteiro, você já entende o que eu quero dizer? O mundo em sua totalidade. Quando eu digo em todo o mundo, você entende que eu estou falando de todos os países, todas as nações. Naqueles dias, a expressão usual para mostrar todas as classes da humanidade era pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Essa era a expressão que denotava todas as camadas da sociedade. Naqueles dias de João, quando João escreveu, quando eu falasse para alguém, ricos e pobres, livres e escravos, grandes e pequenos, eu estava dizendo a mesma coisa hoje. Todas as classes sociais do mundo inteiro. Eu estava dizendo como hoje, todo o mundo. Ou seja, não terá ninguém que escapará de receber a marca da besta. Ou recebe a marca da besta. Recebe a marca da besta para entrar na política econômica do anticristo. Ou morre através de torturas inimagináveis. Assim será a grande tribulação. Pode bater as palmas. Pode dar glória, irmãos. Quando João, ele escreveu sobre a marca da besta. A marca deve ser algo como um rótulo, ou um sinal semelhante a dado às pessoas daquela época. Nas religiões pagãs, na Ásia Menor, os devotos das religiões se deliciavam em expor tais tatuagens como se fossem um emblema, mostrando que a pessoa que as usava era de propriedade de um certo Deus. Naqueles dias de João, os adeptos das religiões pagãs na Ásia Menor, que adoravam Cibele, que adoravam os outros deuses lá, eles faziam marcas no corpo, faziam tatuagens no corpo, e eles mostravam, se deliciavam, era um esplendor. Ah, tá vendo aqui, ó, esse é o meu Deus. Eu fiz essa tatuagem aqui porque eu pertenço a esse Deus, porque eu pertenço a esse Deus. A marca mostrava que aquela pessoa pertencia a um Deus. No Egito, o faraó, no Egito, Ptolomeu Filopar marcava os judeus que se submetiam ao registro. No próprio Egito, os judeus já foram marcados. Marcas eram sinais de que pessoas eram servas de certos deuses, que as pessoas serviam a certos deuses, que as pessoas eram adoradoras de certos deuses. Como eu disse, quando João escreveu isso aqui, na Ásia Menor, as pessoas da Ásia Menor tinham o costume, os devotos das religiões pagãs, de tatuarem o corpo, cicatrizarem o próprio corpo para dizer: eu sirvo a esse Deus. Era uma marca de identificação. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele mandou tatuar uma estrela em todos os judeus. Em 1943, todos os judeus eram marcados na Alemanha, na Polônia. Eram marcados os judeus para mostrarem a identificação. Era uma marca, uma estrela deles mesmos. A palavra marca, conforme está aqui no Apocalipse, é caragma em grego. Diga assim: marca significa caragma em grego. A palavra caragma em grego, quando eu a trago para o português, ela é a mesma coisa da palavra tatuagem. Quando eu trago a palavra caragma, marca, sinal, para o português do original grego, é a mesma coisa que eu estar falando tatuagem. O que eu quero dizer? A marca da besta, ela será visível como uma tatuagem. Assim como a tatuagem ela é visível, a marca da besta também será visível a todos. Quem for marcado, todos verão. A marca na testa ou na mão direita. E por que na testa e na mão direita? Deuteronômio capítulo 6, o verso 6 ao verso 9,
fala a respeito de filatérios. Filatérios eram umas caixas de couro, com tiras de couro, que os judeus usavam na testa e usavam no braço direito e colocavam a mão direita sobre o coração. Aquelas caixas de couro representavam que a lei estava guardada na mente dos judeus e eles carregavam aquela lei consigo durante toda a vida, em seu coração. Por isso eles colocavam na testa, a lei estava na mente deles, e a mão direita sobre o coração representava que eles carregavam a lei em seus corações. A marca da besta será algo visível, não vai ser algo escondido, não será algo que será dentro do corpo, é algo que é visível. Assim como a tatuagem, ela é visível, a marca da besta também, ela será visível como uma tatuagem visível. Existem muitos hoje pregando, a gente vê isso aí em meios de internet, em sites de pregação, pessoas dizendo a respeito de um chip que as pessoas receberão, que esse chip é a marca da besta. Até um pregador de Franca diz lá que é para a defesa do Evangelho, que não passa também de um falso profeta. Eu nos seus sermões, ele pregando dizendo assim: você que adultera, que prostitui, que rouba, que faz não sei o que, você já está marcado pela besta. Você está marcado pela besta. Nada disso. Ninguém está marcado pela besta ainda. Não tem uma pessoa nessa terra que esteja marcado pela besta ainda. Ninguém está marcado. Por quê? A marca da besta, enquanto a igreja estiver aqui, a marca da besta não tem poder de aparecer. Porque a marca da besta será no reino do anticristo, e a igreja é a detentora do Espírito Santo. A igreja também restringe a operação do mal pelo Espírito Santo. O anticristo, ele só é revelado na terra quando a igreja for tirada dessa terra através do arrebatamento. Antes do arrebatamento, não tem como o anticristo aparecer. 2 Tessalonicenses, dá glória a Deus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 6, a Bíblia Sagrada nos diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. A seu próprio tempo seja manifestado. E vós sabeis agora quem o detém. Aí continua: porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio de vós seja tirado, e então será revelado o iníquo. O iníquo, que é o anticristo, ele só é revelado quando alguém for tirado, quando alguém for removido dessa terra. Quem é? A igreja de Deus. Aleluia! A igreja que tem o poder de Deus. Aleluia! Então uma coisa é certa: enquanto a igreja estiver aqui, nós não saberemos qual é a marca da besta. Você não saberá. Eu não saberei. Não adianta fazer especulação, não adianta se aprofundar. Enquanto a igreja na terra estiver, a marca da besta não aparece. Isso é natural. A igreja está no livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 5. Do capítulo 6 até o capítulo 18, a igreja desaparece. Não tem mais notícias sobre a igreja. Você preste atenção aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, nas cartas que o Senhor usou João para mandar às igrejas. Apocalipse capítulo 2, o verso 7.
Apocalipse capítulo 2, verso 11, Apocalipse capítulo 2, 17, Apocalipse capítulo 2, 29, Apocalipse capítulo 3, verso 6, Apocalipse capítulo 3, verso 13, Apocalipse capítulo 3, o verso 22. Todos esses versículos que eu citei, eles acabam assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz às igrejas. Certo. Só que no capítulo 13 de Apocalipse, o versículo 9, já no reinado do anticristo, olha o que o Senhor diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não está escrito aqui o que diz as igrejas, só está escrito aqui: se alguém tem ouvidos, ouça. Mas por que não está escrito as igrejas? Porque não tem mais igreja. Aleluia! Porque não está mais. Não tem o que a igreja ouvir, porque ela está nas bodas do Cordeiro. Pode dar glória, pode dar glória. Exalte a Deus. Aleluia! Quem dá glória a Deus? Então não tem o que dizer. E primeiro, ninguém está marcado com o sinal da besta. Ninguém está selado pela besta. Por quê? É só quando a igreja subir no reinado do anticristo, na ditadura do anticristo, que ele vai revelar a marca. Segundo, a Bíblia Sagrada diz que aquele que receber a marca da besta, ele está condenado ao lago de fogo. Aquele que aceitar a marca da besta não tem salvação. Ela pegará todas as camadas da sociedade, e ela será uma carta de crédito para comprar, para vender. Quem não tiver a marca, além de sofrer torturas, além de ser degolado, enquanto não for degolado, ele vai passar fome, vai passar sede, vai passar frio, não vai ter roupa para vestir, ele vai passar por uma escassez, por uma penúria, porque a única maneira de comprar, de vender, de negociar é com a marca da besta. Sem marca não tem compra, sem marca não tem venda, sem marca não tem roupa, sem marca não tem viagem, não tem nada. Tudo está reduzido a essa marca. E aquele que receber, Apocalipse capítulo 14, o versículo 9, diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e ele será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aquele que receber a marca já está condenado para todo sempre. Ele sofrerá tormentos de dia e de noite no lago de fogo e enxofre. E agora, se o pregador diz assim: você tem gente que já está marcado, agora me diga, então o adúltero não tem salvação? O beberrão não tem salvação? Quem está no adultério não tem salvação? Quem está na mentira, no engano, não tem salvação. Porque, segundo a Bíblia, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, levante as mãos. Aleluia. Aquele que recebe a marca da besta, ele não tem mais oportunidade de salvação, de modo algum. E aí? Aí você está vendo que eu já falo para vocês desses pregadores de internet, que dá uma de pregadores de doutrina, são pregadores americanizados, daqueles falsos profetas dos Estados Unidos, que vem pregando o calvinismo, a doutrina do diabo do calvinismo aqui. E tem muito crente que anda caindo. Não creia, irmãos. Abra os olhos espirituais, tem o discernimento de Deus da sua alma. Eles são pregadores de meias verdades, e Deus não aceita. Seja o seu falar sim, sim, e não, não. Passa disso é procedência maligna. Mateus 5,37. Não tem ninguém marcado com marca da besta, porque enquanto o homem tem vida e Jesus não voltou, ele tem oportunidade de salvação. 1 Timóteo 2,4: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade.
marca da besta ainda, por último. Porque isso será quando a terra for governada por um só governo, o governo do anticristo. A terra não está debaixo de uma economia só. A marca da besta será uma economia globalizada. Hoje tem real, tem euro, tem ienes, tem pesos argentinos, pesos chilenos, pesos uruguaios, soles peruanos. E aí? Cadê a economia só? Uma só economia globalizada. Marca da besta é uma economia só, de um líder só. Uma economia só centrada nele, para adorar a ele, para adorá-lo. E aquele que recebe a marca declarará Satanás como seu Deus. Por isso que não tem salvação. Por isso que está condenado e não tem como obter a vida eterna. Isso é o que acontecerá a marca da besta na grande tribulação. Pode bater as palmas. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Essa palavra está dizendo aqui para calcular o número da besta. Calcular. É o sistema alfanumérico. Alfanumérico é um sistema que letras em cada idioma, as letras têm um valor numérico, seja latim, seja grego, seja aramaico, seja hebraico, enfim. Cada letra ela tem um valor numérico, cada letra representa um número. E a Bíblia Sagrada, ela fala aqui várias vezes a respeito disso. Primeiro é o nome da besta, depois o número de seu nome, depois o número da besta, depois o número de homem, e por último ele dá 666. Olha aqui o versículo, ele fica desencadeando. Primeiro, é o número, o nome da besta. Depois é o número do seu nome. Depois é o número da besta. Depois é o número de homem. Depois ele dá o número 666. Ou seja, quem estiver vivo aqui na grande tribulação, os santos da tribulação, aqueles que não subiram no arrebatamento e também estão sofrendo atrocidades barbárias, atrocidades horrendas para subir, eles vão conseguir ajuntar as letras do nome do anticristo, porque as letras do nome do anticristo na grande tribulação, quando for somada, o resultado será 666. Isso que quer dizer. Mas essa palavra não está dizendo agora que é para você olhar a curva do Papa, como fazem os falsos profetas do Adventismo, que é para você olhar o nome de um presidente dos Estados Unidos, que é para olhar o nome de um presidente da União Europeia, não. Porque isso aqui, como eu falei, a igreja não vai saber quem é o anticristo, e a igreja não vai saber qual é a marca. Aleluia. A igreja é levada por Jesus e conduzida pelo Espírito Santo. A igreja é trasladada antes desse mal vir sobre a terra. Essa palavra é para aqueles que ficarem aqui. Através do sistema alfanumérico eles vão poder somar as letras do nome do anticristo e as letras do nome dele. A somatória final é 666. E por que 666? 6 é o número do homem, conforme a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, o versículo 31, e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deus fez o homem no sexto dia. Gênesis 26 ao 31, o homem foi criado por Deus no sexto dia, de modo que 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no sexto dia. Então grave aí, 6 é o número do homem. Por que 3 vezes? 6, 6, 6. Porque 3 é o número da divindade. Aleluia.
3, aliás, 3 é o número de Deus. Por que o número de Deus? Porque Deus é uma trindade de pessoas. Deus é um só, mas nele existem 3 pessoas. Capítulo 5, o verso 7 de 1 João, são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 3 é o número de Deus, é o número da trindade. O que significa 666? O homem querendo parecer Deus, o homem querendo tomar o lugar de Deus, o homem querendo ser o centro de tudo. Porque até mesmo Satanás, capítulo 14, o verso 12 de Isaías, ele falou: eu subirei mais alto que as estrelas e serei semelhante ao Deus Altíssimo. 666 significa o almejo, o anelo, o anseio do homem a se tornar um Deus. Isso significa. Por isso que é 666. Significa o homem querendo chegar até a divindade. E outra coisa, porque 3 vezes 6? Por causa da trindade satânica. Na grande tribulação, assim como Deus é uma trindade, a trindade satânica governará a grande tribulação. Apocalipse 16:13. O dragão, que é Satanás, a besta do mar, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a besta da terra, são os 3 que governarão a terra após o arrebatamento da igreja. Então 666 representa o homem querendo ser igual a Deus, representa a trindade do diabo. Mas você sabe de uma coisa, que 7 é o número da perfeição. Porque o mundo foi criado em 7 dias. A Bíblia diz os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia fala que no Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas. A Bíblia fala que o Apocalipse tem 7 salvas da ira de Deus, 7 igrejas da Ásia, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, aleluia, 7 lâmpadas de fogo. Representa a perfeição. O máximo que o homem consegue chegar é no 6, porque o 7, a perfeição, pertence a Jeová. Aleluia! Quem dá glória, ao certo, dá glória, irmãos, ao Deus perfeito, dá glória, ao Deus poderoso. Aleluia! Aleluia, Jesus. E por último, que eu quero dizer aos irmãos, essa tecnologia atual, ela tem alguma coisa a ver com a marca da besta? Como eu estava dizendo, igual uma parte da pregação, ficaram mandando vídeo para o outro em aplicativos de mensagem, dizendo que a presidente Dilma falou de um chip, virou aquela repercussão, que uma empresa da Motorola nos Estados Unidos, a Mondex, já tem pessoas nos Estados Unidos que tem um chip, e o chip coloca na mão, coloca na testa. Aí muita gente, o chip da besta. Não, nada disso, irmãos. Quando a Bíblia Sagrada nos fala da marca da besta ao homem, fala a Bíblia da marca da besta ao ser humano, na grande tribulação, que ele receberá a marca da besta para adorar o diabo. Não é só para comprar e vender, mas representa que ele pertence a Satanás, que o corpo dele é eternamente condenado por Satanás, que ele sofrerá um suplício eterno no lago de fogo, que ele sofrerá uma eterna danação sem fim, imensurável, sem fim, para todo sempre, pelo século dos séculos, enfim ele sofrerá. Mas, conforme a Bíblia Sagrada nos diz aqui, o livro de Deus, a marca da besta, a preposição grega epi, neste contexto de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 16, significa sobre. Uma preposição grega. Quando a Bíblia fala aqui, Apocalipse 13, o verso 16,
da palavra de Deus, a Bíblia diz assim: a todos os pequenos e os grandes, e ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa. Essa aqui, a tradução da versão Almeida atualizada. A preposição epi em grego, na nossa tradução Almeida corrigida, está escrito na mão direita ou na testa. Porém, no original grego, no original do Novo Testamento, no grego, o na é a preposição epi. E a preposição epi do grego significa sobre. A palavra sobre, na língua portuguesa, significa algo que é por cima. Se eu falo aqui para os irmãos, eu coloquei a Bíblia sobre o púlpito, a Bíblia está em? Está em? Eu coloquei aqui a harpa sobre a mesa. Onde está a harpa? Onde está? Está em cima. Porque a palavra sobre significa em cima. E a preposição epi, no grego, a Almeida Revista atualizada traduz melhor. Fala que a marca será colocada sobre a mão direita e sobre a testa. Não é dentro, é sobre, é fora, é em cima. Então, eu quero dizer que não tem nada com chip. Porque o chip, ele é colocado dentro da carne. Ele é colocado em outra. O chip dessas empresas que às vezes eles querem colocar sobre a mão esquerda, e a marca da besta é sobre a mão direita. A mão direita e a testa. E muita gente fala: mas é muito banal. Já se viu? Receber uma marquinha na mão direita e na testa. Não. Eu já falei para vocês que o diabo está imitando os filatérios. Assim como a lei era guardada na mente e carregada com a mão no coração, assim o diabo também fará a marca da besta na testa, porque significa que Satanás, ele possuiu a mente daquela vida. Aleluia. E a marca da besta na mão, porque significa que aquela pessoa agora trabalha para o diabo, ela vive para o diabo, ela está debaixo do poder de Satanás, do inferno. A marca da besta é sobre a mão direita e sobre a testa, ou seja, por fora, em cima da carne. Por isso que eu falei, a palavra caragma significa tatuagem. Eu não estou dizendo que a marca é uma tatuagem, mas o que eu quero dizer, será algo por fora da carne e será visível a todos os que estiverem aqui. Na tribulação, quem tiver a marca da besta e um olhar para o outro, ele tem a marca da besta, porque vai ser marca visível para que todos possam ver. Quem está entendendo? E o chip é por dentro da carne. E outra, na década de 70 e 80 foi lançado o SIC, e a pessoa passou a ser identificada por um número. A pessoa diz: mas então você tem a marca da besta, porque eu sou identificado por um número. Não foi a marca da besta. Na década de 90 saiu, de 80 e 90 também, o código de barras, que tem 3 pauzinhos, lembra lá? Um no começo, um no meio e no fim. Mas essa é a marca da besta aqui, 666, porque tem um no começo, um no meio, um no fim. Aí agora, do ano 2000 para cá, surgiu o chip, e muitos cristãos ficam aloprados, ficam meio endoidecidos, abilolados, sabe, bitolados. Não, mas a marca da besta, o chip, não, irmão. Primeiro, que a igreja não vai ver a marca da besta, e segundo, que não tem como ser um chip, pelo menos agora. Possa ser que a tecnologia moderna sirva para Satanás usar futuramente para a marca. Isso eu não vou negar, mas eu não posso dizer que é um chip, eu não posso dizer que é aquilo outro, porque até então a igreja de Deus não estará mais aqui quando a marca for lançada. Mas a tecnologia moderna contribuirá para o avanço da marca da besta sobre o sistema econômico de todo o mundo. Isso sim acontecerá, mas a marca da besta tem que ser algo, mesmo que tenha alguma coisa por dentro, vai ter que ter alguma marca por fora, na mão direita ou na testa. Essa é a doutrina da Bíblia, eu não posso mudar. Amém? E agora nós devemos nos livrar. E aí, irmão, está preparado para ser livre? Aleluia!
Está preparado para ser livre do anticristo na tribulação? Está preparado para ser livre da ditadura do anticristo? Seja fiel a Jesus Cristo com todo o seu coração. Seja fiel à doutrina da santificação. Seja fiel aos mandamentos da palavra e a Jesus Cristo até o fim, para alcançar a coroa da vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo ele prossiga cada minuto falando em seu coração. Palmas para Jesus.